Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que passaram a semana? Melhoramos, graças a Deus. Estamos aí, mais uma semana, né? O que nós temos aqui hoje? MIG Flex Boxer 160. Vamos desmistificar hoje. Será que presta? Será que não presta? O famoso MIG sem gás. Não existe MIG sem gás, tá? Só pra gente acertar essa expressão, tá? Esse arame aqui, ele é autoprotegido. O que ele é autoprotegido? Em volta do arame dele, em volta do arame, tem o gás que ele tá no protegido o arame. O arame é envolto nesse gás. Tanto é que ele é branco. Ao invés dele ser cobreado, ele é branco. Tá vendo? Olha a diferença. É nítido, né? A visão dele. Então hoje nós vamos desmistificar, falar se ele presta, se ele solda, se não solda, se fica bom, se não fica bom. Já vou adiantando, tá? É um arame para robista, tá? Para uso profissional, será que ele serve? Será que ele não serve? Vamos ver comigo? Bora? Então nós vamos soldar essa peça aqui. São duas chapas, uma 18, essa daqui é 18 e essa daqui é 20. Nós vamos mostrar se ela presta ou se ela não presta. E a solda dela fica boa? Será que fica bom? Acabei de fazer uma solda aqui agora. Então, a gente já sabe que ela solda. Então agora eu quero ver ela na chapa, no aço. Vamos ver comigo? Então, como vocês podem ver, ela ficou com um aspecto bem craquento, tá vendo? Bem craquento, só que ela, tá vendo? Só que a gente viu que ela solda. Vamos limpar para ver? Então tá aí, galera, ó. Ela solda, ela não faz escaminha, porque é uma solda, que nem eu falei, ela é amador, tá vendo? Mas ela tá aí, ela solda e solda muito bem. Então, só para desmistificar se ela presta, se ela não presta, aqui ela tá, eu passei anti-respingo, tá? E a gente vê que ela penetra muito bem, tá vendo? Então a gente sabe que ela soldou até essa chapa de baixo aqui, ó. Então tá aqui. Ela tem uma boa penetração. Mas ela solda sim. E muito bem soldada, tá vendo? Então para quem tem dúvida aí se ela solda, se ela presta, se ela não presta, ela é para uso robista. Mas se você não tem uma, pode usar ela mesmo. Qual que é a função dessa máquina aqui, do uso sem gás? Você vai subir numa escada, vai subir qualquer outro tipo de lugar que não tem como você ficar carregando gás. Arame sem gás, você entendeu? Esse arame autoprotegido, então ela vai facilitar. Agora, o porquê que tem que ser inversora, tá? Normalmente, esse cabo aqui,
ele vai no de baixo, tá? Então aqui seria como se você estivesse soldando um eletrodo. Então aí você inverte essa aqui, esse cabinho da máquina aqui na parte de baixo é para você utilizar o arame comum com gás. E quando você inverte e joga ela para cima, você automaticamente joga a função da inversora dela na máquina para ela poder trabalhar. Então aí você consegue soldar com outros tipos de arame, né? Então essa máquina é uma máquina muito boa. Já tem o modelo mais novo dela, tá? Essa máquina aqui minha ainda é antiga, porém você vê o trabalho que ela faz aí, é uma máquina muito boa. A Boxer tá de parabéns. Esse arame deles da máquina da Boxer, ele é autoprotegido, ele tem uma porcentagem a mais de proteção de gás. Então a Boxer acertou esses detalhes, né? E trouxe para o mercado o que vale a pena, tá bom? Então que nem eu já falei uma vez, falei várias vezes, eu falo realmente do que presta, né? Do que não presta eu nem trago aqui para poder falar para vocês. Então, arame sem gás, MIG sem gás, não existe, tá? Esse arame aqui ele é um arame autoprotegido, né? O gás dele fica dentro fica envolto ao arame, por isso que ele tem esse aspecto prateado, né? E o outro acobreado, para diferenciar um arame do outro, tá? Então, presta, funciona, solda muito bem, tá? Então, só para tirar dúvida, esclarecer para quem fala que não presta, tá? Dá uma pesquisada, essa máquina é muito boa, a função desse arame dela também é muito bom. Nós fomos soldar um portão aqui embaixo, aqui, um lugar que não tem como descer aquele portão lá embaixo, lá, ó. Não tem como descer a máquina com o cilindro. Então eu coloquei esse arame autoprotegido e fui lá soldar, tá bom? Então, só para quem tem dúvida, o arame presta, funciona, tá? É muito boa a máquina, a gente fala, né, o que presta, o que realmente funciona, tá? Então tá aqui, a Boxer é a parceira da gente aí, e ela faz e ela entrega o que ela promete, ela vende para você o que ela realmente promete, tá? Então é isso aí, só para esclarecer, só para tirar dúvida, MIG sem gás, funciona, tá aprovado. Ai, meu Deus. Beleza, só limpar. Sem podre. Amém.
Rapaziada, seguinte, eu tava encontrando o meio desse painel aqui. Ele é um painel que ele já foi bastante mexido. Tá vendo? Então, você tem que saber, ter ciência do que você tá fazendo. Primeiramente, eu fiz essas linhas aqui, eu já acertei elas, tá? Como vocês podem ver, ela tá bem alinhada. Refiz essas linhas de baixo, de cima, né? Agora nós precisamos encontrar o meio do painel. Por que que é a importância de você encontrar o meio do painel? Tá vendo que aqui era a marca antiga dele? Tá vendo? Eu até salientei ele por dentro, só que agora encontrando, puxando o meio do painel, tá vendo? Ele foi muito trabalhado. Então eu precisava encontrar o meio para eu poder decidir qual lado que foi mexido, tá vendo? Para eu saber qual que tá certo e qual que tá errado. Então eu encontrei o meio do painel, é 67 para cada lado, tá vendo? Bem no centro certinho, né? E daqui eu tava tentando buscar o centro daqui, ó, tá vendo? 37,5 e aqui deu 38. Então você tem que analisar o histórico de manutenção do painel. Deixa eu virar aqui para vocês estarem verificando o quanto de manutenção que esse painel já teve. Tá vendo? Então, tá vendo? Fica difícil para eu entender qual lado que tá correto, tá? Devido à quantidade de manutenção. Então, por isso que é importante você encontrar o meio do painel, né? Essa é o friso antigo que eu tinha feito, que eu tentei buscar o meio, só que ele ainda estava fora. Então nós vamos ter que refazer eu vou ter que refazer o vinco dele. Então, como que eu vou identificar? Eu tenho que analisar. Como que eu vou analisar? Eu tenho que procurar, tá vendo? As abas do painel, que elas estão iguais. Tá vendo que essa aba do painel, ela já foi trabalhada? Então, esse lado não é referência para mim. Então eu tenho que buscar um lado que ele não foi mexido, tá? Que esse é o lado correto do que a gente estava verificando, tá vendo? Esse é o lado correto. Então, o 37,5 dele é o correto, que é o 37,5 daqui, né? Que é 375 milímetros aqui. Então aqui dá 380, tá vendo? Então esse lado aqui, ele tem que perder meio, que é aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, que não é somente chegar e colocar uma peça no lugar. Eu tenho que ter ciência da onde que eu tô colocando essa peça, porque a peça nova também tem que estar na medida. Tá vendo? Aqui eu zerei ela, né? E aqui ela tem que estar na medida. Por quê? O ajuste do restante do painel vai depender desse centro da peça. Tá vendo que ele já foi retrabalhado a peça, tá vendo? Então, eu não posso seguir por ela, né? Tá vendo que agora eu vou colocar essa peça na metade. Essa daqui é uma peça padrão original, tá? Tamanho, medida, tudo original. Então, tá vendo? Eu vou colocar ela no lugar. Tá vendo que em cima ficou correto? Olha o lado de cá. Ficou sobrando, tá vendo? Agora imagina se eu só vou chegar, recortar e colocar no lugar sem medir. Como é que vocês acham que ia ficar o serviço? Né? Então, não é referência. A minha referência tem que ser em cima de exatidão. Né? Eu tenho que ter ciência do que eu estou fazendo para não ter erro. Porque se eu errar aqui, depois vai dar diferença aqui. Né? Lembra que eu falei para vocês que a gente estava colocando o painel traseiro, né? Tava fabricando essa peça aqui, eu acabei de fabricar ela, coloquei no lugar, pintei de epóxi por baixo lá, ponteei corretamente, tá vendo? Então essa peça tá pronta. Agora eu tô colocando o painel interno.
Só que eu não posso soldar esse painel interno enquanto eu não concluir essa peça aqui, enquanto eu não concluir esse painel traseiro. Então, ela tem bastante avaria, tá vendo? Então eu vou ter que encontrar o caminho correto por onde começar o trabalho para eu executar o trabalho perfeito. Porque se eu errar na funilaria, a pintura também vai ficar errada. Então ela tem que ficar com exatidão. Então é uma dica que eu tô dando para vocês aí. Sempre, de tudo que vocês forem olhar, analisar e começar um trabalho, façam cálculos, tá? Que é 200, não é 20. Seria 20 se fosse centímetro. Então, toda vez que vocês forem calcular, procure o centro da peça e trabalhem em cima da matemática, porque a matemática não erra, tá? Porque todo carro existe uma geometria, e a geometria do veículo é em cima da matemática, tá ok? Então vocês podem olhar aqui, ó, 67 para cada lado, encontrei o centro, tá vendo? Ó? Ficou o centro correto. Então aí eu consigo encontrar o centro do resto do painel, beleza? Só uma dica para vocês aí. Galerinha, outra coisa que eu vou mencionar para vocês aqui, que eu ia esquecendo, é na hora da montagem, tá? Você pode ver a peça tá posicionada, né? E eu estiquei uma fita para poder verificar o alinhamento das peças. Vocês podem ver que o alinhamento dessa peça, ela ficou desalinhada com essa, tá vendo? Então eu vou precisar baixar um pouquinho o friso, justamente porque essa peça de baixo aqui, ela tá pedindo para eu baixar a ponta do friso. Então não fica perfeito, tá? Então por isso que eu falo que toda peça fabricada, ela tem que ser ajustada. E para a gente verificar, para poder verificar a posição de uma peça fabricada, para ver se ela ficou alinhada ou não, você vai utilizar essa fita crepe, porque ela esticada, você vai verificar que ela está precisando, teoricamente, subir, né? Então você consegue verificar antes da soldagem, para que na hora que você soldar ela não fique fora de posição. Então essa ponteia com a solda MIG, né? Alinhado, completamente alinhado, conforme eu já tinha falado para vocês. Então agora é acabar de posicionar ela e efetuar a solda com a solda TIG, tá bom? Então é só uma dica aí para mencionar para vocês aí, é a disposição da fita que vai verificar o alinhamento da posição do painel, né? E verificar se elas estão completamente alinhadas, tá? Porque no carro não vê, mas a gente está vendo, né, que a peça não está alinhadinha, né? Só que se essa peça descer mais, ela vai desalinhar na parte de baixo. Então ela não é aqui que está precisando, não é a peça que está precisando descer, é o vinco dela que ficou um pouco desalinhado. Então a gente vai ajustar isso aí agora, né? E ajustando, né? Aí você tem uma posição, um alinhamento mais perfeito, né? Acompanhando a fita crepe aí, que é uma forma que a gente tem de poder ter um controle do que a gente está fazendo aí. Beleza? Salve, salve, guerreiros e guerreiras do nosso Brasil. Como é que vocês estão? Domingão. Já votaram? Já? Eu já cumpri com o meu dever cívico. Lá nas urnas eu decido o que é o melhor para o meu país. Aqui eu decido o que é melhor para minha família. Vamos que vamos. Deus abençoe a todos.
E aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? No decorrer da semana nossa aí, né? Então a gente tá preparando o Opala, estamos preparando o outro Opala aqui também. E devagar a gente tá se acertando aqui, né? Vai dar início também ao Maverick aí. Então, trazer para vocês aí mais conteúdo, mais coisas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, curte aí. Para você que gostou, deixa sua palavra, né, de incentivo pra gente. Compartilha o nosso vídeo para poder ajudar, que é através de vocês que a gente consegue chegar a mais pessoas, tá bom? Fiquem com Deus, abraço e ótima semana.